desbalanço de oferta e consumo de oxigênio. Tá bom? Mas para a gente conseguir fechar esse diagnóstico de choque circulatório e para a gente identificar o paciente com choque, eu preciso fazer uma coisa que chama monitorização daquele paciente. A gente vai monitorizar todos os pacientes. Nós vamos monitorizar todos os pacientes. Dependendo da clínica do paciente, essa monitorização vai ser invasiva ou não, macro ou microhemodinâmica. Tá? O que a gente precisa saber, toda vez que a gente se depara com um doente crítico ou um doente potencialmente grave, eu preciso saber as primeiras coisas que são questões vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, perfusão, qualidade, aspecto da pele. E acrescido disso, nós vamos fazendo novas intervenções e novas monitorizações. Essas monitorizações podem ser contínuas ou não, podem ser invasivas ou não, e vai depender muito do que a gente tem disponível no lugar onde a gente trabalha e muito do que o paciente precisa ou não precisa, tá? Mas aí a gente está falando assim, de monitorização hemodinâmica, Jorge. O que é hemodinâmica? A hemodinâmica nada mais é um conjunto de princípios físicos que vão reger o transporte de oxigênio, nutrientes e metabólicos através do sangue. Bom? Então, quando eu falo em monitorização hemodinâmica, eu estou tentando avaliar esses princípios físicos que vão interferir, né? Que interferem no carregamento de oxigênio e nutrientes para as células. Ok? E aí, gente, é aquele questionamento: todo paciente precisa de mais de monitorização? Não. Não é todo paciente que precisa, não é todo paciente que vai precisar de uma monitorização contínua. Às vezes, uma pressão arterial de forma intermitente, em tantas horas, vai resolver para a gente monitorizar determinado tipo de doença. Tá? Lembrando que isso é indicação ou contraindicação de internação no CTI. Pacientes que precisam de monitorização, de averiguação, de aferição de sinais vitais com uma frequência aumentada, de monitorização, de medidas. Nossa Senhora. Tá bom, tudo bem. Gente, Já descobriram o que é? Tá saindo uma escada. Nossa, gente. Não entendi o que tá. Nada pra cá. Monitorização. Todas as vezes, dentro do CTI. Exatamente, muito obrigada. Tá? Então, todas as vezes que a gente se deparar com um paciente que precisa de análise de dados, sinais vitais, com uma frequência maior, esse paciente talvez precise ficar em ambiente de terapia intensiva, simplesmente pela valorização, porque eu tenho que valorizar aqueles sinais vitais. Tá? Então, aquele paciente que precisa de um controle de uma frequência cardíaca restrita, uma pressão, uma HGT, né, uma glicemia horária, porque está hiperglicêmico, usando insulina em bomba, esse paciente não tem condição de ficar na aula. Esse paciente vai precisar de um ambiente de terapia intensiva, não porque ele está em choque, não porque ele está precisando de aminas vasoativas, mas porque ele precisa de monitorização com uma frequência muito aumentada. Tá? E aí, quando a gente fala de monitorização hemodinâmica, eu falo de macrohemodinâmica e eu falo de microhemodinâmica. A macrohemodinâmica é muito do que a gente consegue ver no monitor. Tá? Tudo que pode ser mensurável em catéter. A microhemodinâmica está muito relacionada com a perfusão tissular, com a chegada do sangue lá no tecido. Então, a microhemodinâmica está muito relacionada com essa perfusão tecidual. Bom? Então, a análise do líquido, a análise da característica do sangue, a análise
eletrólitos vão me guiar para microhemodinâmica. E para macrohemodinâmica, eu estou falando de frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco. Ok? E nem, vocês concordam comigo, nem todo mundo precisa de análise macroinvasiva, com catéter e tudo mais, às vezes macro avançada, que é a análise do débito cardíaco. Às vezes nem todos os pacientes que estão dentro da unidade de terapia intensiva vão precisar dessa análise do débito cardíaco de tantas em tantas horas, de tantos em tantos dias. Nem todos os pacientes, mas alguns pacientes vão precisar. E quando eles precisarem dessa avaliação do débito cardíaco, por exemplo, eu preciso definir se eu vou fazer essa avaliação de forma invasiva ou de forma não invasiva. E se a gente tem aquilo disponível no lugar onde a gente trabalha. Ok? Então, quando eu falo de macrohemodinâmica, muito está relacionado com o que eu consigo ver no monitor. Bom? Então, eu estou falando da frequência cardíaca, eu estou falando da saturação de oxigênio, eu estou falando da pressão arterial, nesse caso, invasiva. Vocês vão ver que tem uma curva, a medição da pressão é online, via catéter de PAM, via catéter arterial, que pode ser tanto radial, femoral, braquial. Carótida não, tá gente? A gente não vai botar catéter na carótida para medir a pressão arterial não, tá bom? Pode ser uma monitorização hemodinâmica com avaliação da pressão intraabdominal, da pressão intracraniana. Vai depender do que o paciente vai precisar, tá bom? E aí, normalmente, o que a gente procura na macrohemodinâmica? Débito cardíaco, pressão arterial invasiva ou não, frequência cardíaca, pressão venosa central. E eu posso fazer nesse paciente análises dinâmicas de alíquotas de volume para definir se o paciente precisa ou não de reposição polêmica. Eu posso fazer a elevação passiva das pernas, tá? Eu posso analisar o WPP, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Toda vez que eu me deparo com um paciente que precisa de um cuidado melhor, eu tenho que monitorizar ele. O paciente está tudo bem com ele veio por qualquer outra coisa, eu preciso fazer grandes monitorizações. Mas se o paciente está com sinais de má perfusão, desorientação, hipotensão, taquicardia, baixo débito neurológico, baixo débito perfusional, eu preciso de monitorizar esse paciente. Uma das possibilidades para a medição de pressão arterial é a pressão arterial invasiva. A pressão arterial não invasiva, a famosa PNI, pressão não invasiva, é aquela pressão que a gente vai medir com o manguito, tá? Lembrem-se que o manguito, o tamanho do manguito vai mudar de acordo com o tamanho do paciente, quilo por quilo, tá? Um senhorzinho de 50 anos, um senhorzinho de 50 quilos, chamar um senhorzinho de 50 anos dessa maneira, um senhorzinho de 50 quilos não pode usar o mesmo manguito que um homem, um jovem de 120 quilos com 2 metros de altura. Não dá. Não pode ser o mesmo manômetro, ok? Tem que ser outro, tá? Senão vai fazer interferência pra gente. O que a gente precisa, e aí identificar por que nós vamos botar uma PAM no paciente, por exemplo, no paciente com choque má perfusão, eu preciso garantir uma pressão arterial média. Eu não vou enxergar, né? Mas é 80, acho que 86. Uma pressão arterial média para garantir uma boa perfusão orgânica dos meus pacientes. Então, se eu tenho um paciente que está precisando de noradrenalina, está precisando de reposição polêmica, está precisando de cuidados especiais, porque eu preciso garantir a perfusão orgânica eficiente dele, eu preciso medir isso. Então, só às vezes a pressão não invasiva não vai ser suficiente para eu conseguir avaliar de forma fidedigna e correta. Não adianta eu botar uma PNI no paciente que na hora que a gente está medindo a pressão dele, ora ela mede, ora ela não consegue medir. Ora a pressão está 8 por 4, ora a pressão está 10 por 5, ora a pressão está 6. Aí eu levanto as pernas. Entendeu? Eu não consigo monitorizar aquele paciente de forma segura. Aí, quando eu preciso de garantir uma segurança de monitorização pressórica,
nós podemos lançar mão da pressão arterial invasiva, que nada mais é um catéter arterial conectado no transdutor, e esse transdutor vai estar conectado no monitor, e o aparelho, o software do monitor, ele consegue ler a pressão arterial traduzida pelo catéter e o eletro, tá bom? É evidente que para a gente fazer uma medição fidedigna, o catéter tem que estar bem posicionado, o paciente tem que estar bem posicionado, o dispositivo tem que estar bem posicionado, tá bom? Então, isso tudo deve ser. E aí a gente vai ver aqui, a PAM, nós vamos ver aqui no próximo slide, que nós temos diferença de apresentação de onda, de curva, onde essas ondas, essas curvas, elas podem mostrar para a gente alguma doença, alguma patologia, alguma complicação, ou algum mau funcionamento do dispositivo. Vou cobrar isso de vocês na prova? Não. Pelo amor de Deus, né? Porém, todavia, entretanto, é interessante vocês saberem que às vezes nós vamos nos deparar com uma curva de PAM e que você vai falar assim, essa PAM está estranha. Aí essa PAM está estranha, sabe por quê? Ou tem ar no circuito, a gente não fez a lavagem correta do circuito do soro fisiológico, ou tem uma obstrução na ponta do catéter. Bom? Ou o sangue está voltando. Então, vocês precisam saber que a onda ela tem que ter um nó dicrótico direitinho, tá? A curva tem que ter um nó dicrótico, porém, às vezes a gente vai medir a pressão, ela não vai estar fidedigna porque nós não estamos medindo ela de forma correta. Bom? Então, para que eu estou falando isso? Porque não é só porque eu tenho um dispositivo lá que está sendo eficiente na medição. Tá bom? Outra coisa que nós podemos fazer com a PAM é medir o delta PP, a diferença de pressão, tá? Máxima, a variação de pressão sistólica, onde o maior topo da pressão sistólica e a mínima pressão sistólica que o paciente tem. Se nós temos um delta PP aumentado, nós estamos sugerindo, de acordo com a análise de gráfico e tudo mais, que esse paciente pode estar hipovolêmico, precisando de reposição volêmica. Então, maravilhoso, acabou os problemas ao funcionar uma artéria em todo paciente que chegar em choque. Sim, a gente vai funcionar uma artéria em todo paciente que chegar em choque, precisando de aminas vasoativas, a gente precisa disso. E aí eu vou guiar toda a terapia por ali. Não. Porque para esses valores serem fidedignos, meu paciente tem que ter ventilação. Não há todo paciente em choque que precisa de ventilação mecânica. E nem todo paciente em choque que não tem. Todo paciente que está em choque, se ele não tiver ventilação mecânica, esse delta PP não é fidedigno. Tá bom? O paciente precisa estar em ventilação mecânica, com parâmetros pré-estipulados, sem brigar com o ventilador, tá bom? Sem estar reagindo, o ventilador tem ventilação controlada. Então, para eu usar a variável de pulso da PAM só em pacientes sintomáticos, em ventilação mecânica, confortável, sem brigar. Ok? Ai, professora, mas então tem paciente em ventilação mecânica com parâmetros ok e o de PAM com variação de delta PP elevada. Faz volume. Provavelmente ele está precisando mesmo. Tá bom? Você terapia intensiva, né, gente? Tem que falar as coisas pra você. Não pode ser a cara de desesperado, não, pelo amor de Deus. Outra coisa. E aí, Georgia, eu trabalho numa UPA, ou eu trabalho, eu dei o exemplo na aula mais cedo, né, no pronto-socorro de Dalva. E lá no pronto-socorro de Dalva, mal tenho eu, um oxímetro que funciona na PMI manual. Beleza? Não sei, tá, gente? Eu nunca trabalhei no pronto-socorro de Dalva, só dei exemplo. Antes que vocês arrumem uma confusão com o meu lado. Tá? Pelo amor de Deus. Por exemplo, poderia ser Cardoso, poderia ser Pará ou Pegas, onde a amiga minha está lá hoje. Tá? Enfim. Nós podemos lançar mão do